Sejam bem-vindos ao Saber em Pauta e hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é sobre violência contra a mulher por parceiros íntimos. E eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, Elisângela Cunha, que é especialista, é mestre em psicologia clínica, é especialista em TCC e atualmente trabalha com pesquisas nessa área, no Levica. Levica. O que é Levica, Elisângela? Primeiro, seja bem-vinda. Muito Tudo bem? obrigada, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, o LEVIC é o Laboratório de Estudos, né, sobre Violência contra Criança e Adolescente. O laboratório que eu estive ali na UFRRJ, Universidade Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica, né, a professora Ana Cláudia, minha orientadora, né, uma pessoa que tem essa luta, né, contra a violência, debruça sobre o tema e faz grandes feitos. Ótimo, eu adoro esse tema, né? Eu vivo trabalhando esse tema aqui, violência, traição, né? Uhum. Por quê? O que você acha, depois de ter pesquisado tanto e está pesquisando ainda, o que você acha que leva uma mulher a se submeter a uma violência e muitas vezes, você sabe que sim, né? Permanecer num relacionamento que chama de si de amoroso, mas que não é amoroso e a gente sabe disso. O que você acha? Qual é a sua perspectiva? O que você pensa sobre isso? De acordo com a pesquisa, né, que eu fiz no campo, eu consegui levantar alguns dados em relação a isso, alguns fatores de risco que ampliam essa vulnerabilidade, né, de mulheres estarem numa situação violenta. E o que apareceu bastante foi a questão da solidão, esse medo de ficar sozinha, né? Então essa questão de se sentir só ou o medo, né, de não encontrar um parceiro, acaba precipitando e levando algumas mulheres a estarem numa relação e a manterem também, né, essa relação. A ideia, porque sim, tem uma coisa dentro desse ciclo de violência, que a gente já vai falar sobre isso, que é o parceiro, e aqui, e, gente, deixa. Aí alguém vai dizer assim, e a mulher também não é violenta? Gente, a gente está falando da violência contra a mulher por parceiros íntimos, tá bem? Depois a gente vai falar de violência contra o homem, que aí, né? Depois a gente tem. E aí eu quero saber o que é violência contra o homem. Se você quiser falar, pode botar aqui embaixo. O que é a violência? O que a mulher pode cometer de violência contra o homem, né? Depois a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas hoje a gente está falando desse tema específico, porque eu sou linchada na internet quando eu falo isso, né? Quando eu venho falar sobre o lugar do feminino, o lugar da mulher, eu sou linchada, porque os homens ficam danados. Ah, porque a mulher também trai. Ah, claro que sim. Mas a gente está falando de uma estatística, de uma prevalência, a gente está falando Certeza. disso, né? Que a mulher, por muitas vezes, é muito mais violentada em vários aspectos que os homens, por óbvio, né? Por uma questão estrutural, por uma questão cultural, por uma questão do falocentrismo, enfim. Mas o que eu quero dizer aqui para você sobre essa coisa do relacionamento, do permanecer, né, da pessoa e da dependência emocional. A mulher, ela se entende por uma questão de inconsciente coletivo, não sei se você concorda com isso, estou te perguntando, que ela depende de alguém e principalmente de um homem para poder ter uma autoestima elevada, né? Para poder se sentir valorizada, para se sentir amada. E a gente sabe que o ótimo do desenvolvimento humano é a autonomia. E a gente percebe que às vezes a mulher é independente financeiramente, às vezes é ela quem leva o dinheiro para casa, mas mesmo assim se sente atada, atrelada a um parceiro violento. Você percebeu isso na tua pesquisa? Sim. E os dados corroboram, né, para o que você disse. A questão da baixa autoestima também é um fator de risco que coloca a mulher nessa situação, né, que amplia essa questão da vulnerabilidade. E a baixa autonomia, né, por achar que precisa de um parceiro, que precisa de alguém, como eu havia falado da violência, a questão idealizada também do casamento, da família, então a valorização, a preservação da família, então fazem com que essa mulher também, né, seja um fator mantenedor nessa situação de violência. E parece que não, mas a vergonha vem trazendo assim um grande percentual das mulheres em falar que está numa relação abusiva. Então muitas mulheres sofrem violência dentro do seu lar e não conseguem falar com ninguém que está passando por isso, né? Então tem um cunho social muito forte também. Sim, é como se, de certo modo, ela fosse responsável por sofrer a violência. É igual a traição. Eu estava procurando pessoas para falarem sobre traição, se foram ou não traídas, eu não consegui.
Pessoas que pudessem relatar Sim. aqui no podcast, que é outro episódio, porque todo mundo já foi. De algum modo, ou já traiu, ou já foi traído, mas as pessoas se envergonham do fato. Às vezes as pessoas têm vergonha de assumir que sofreram ou que sofrem relações violentas, e ainda mais, Elisângela, eu não sei qual é a sua impressão sobre isso, gostaria de saber, elas ainda não sabem o que é violência, porque a violência não começa com um soco na cara. Exatamente. Não é verdade? Então, às vezes, a sutileza, ou então a habituação com situações violentas vai fazendo com que a pessoa não perceba e daqui a pouco está sendo morta. Só um exemplo, um dia eu fui a um salão. Cara, essa história é antiga, mas ela é tão representativa. Eu fui ao salão e a menina disse que estava fazendo a manicure e disse assim: graças a Deus, meu ex-marido levou um tiro. Eu falei, gente, mas graças a Deus, por quê? Aí ela falou assim, tá vendo isso aqui? Foi um soco que ele me deu. Tá vendo isso aqui? Foi uma facada que ele me deu. Aí ela foi mostrando as marcas no corpo de uma violência de anos. E aí ela me contou o seguinte, sempre fui manicure e ele era viciado em cocaína. Então, antes de sair para trabalhar, eu tinha que deixar a casa toda arrumada e um valor para que ele cheirasse durante o dia inteiro. E quando eu chegava, se ele não estivesse contente com alguma coisa, ele me dava uma surra. Aí eu perguntei para ela, sim, porque eu me interesso pelas pessoas, né? Mesmo fora do meu consultório, eu interesso por gente, então eu quero saber. Falei, pergunta que não quer calar, por quanto tempo você viveu com esse homem? E ela disse, 10 anos. E eu falei, 10 anos você sofrendo essa violência? Ela falou assim, eu não sabia que podia ser diferente. Por quê? Exatamente. Na minha casa, isso era normal. Minha mãe, com os vários padrastos que eu tive, colocou, ela apanhava, então eu normalizou. Né? Ela não usou esse termo, mas ela disse, eu achava aquilo normal. Ela normalizou a violência. Você acha que isso pode Sim, acontecer? e esse também é um outro fator que apareceu muito na questão da pesquisa, que é a transgeracionalidade da violência. Ou seja, quando uma mulher passa por a violência, né, a maioria das mulheres participantes da pesquisa relataram que ou a sua mãe ou a sua avó também passaram. Né? Então, assim, até a terceira geração de mulheres também estavam vivendo esse relacionamento com violência. Então, elas aprenderam e acaba normatizando aquilo. Né? Essa questão da transgeracionalidade traz assim um marco muito forte, porque os dados, quando você vai entrevistar, você encontra, né, que já na família de origem também há muita violência, né, não só entre o casal, mas da mãe com os filhos, né, então a dificuldade, né, os danos que essa consequência que a violência traz para o lar é muito amplo. Ele não vai só para a mulher, mas também na relação da mulher com os filhos, né, na relação intrafamiliar. Então, ele alcança várias esferas, né? Pois é, o apanhei, mas não morri. Né? Aquela criança que apanha da mãe e inclui no conceito de amor a violência. Falar, não, se minha mãe me batia e me amava, meu pai me batia e me amava, tu imagina, se meu parceiro me bate, tadinho. Ele perdeu a cabeça, ele, coitado, estava nervoso, ele é assim mesmo, mas é um homem bom. Então, ainda tem esse tipo de... Ou é trabalhador, né? É trabalhador, é mais do que obrigação, nós somos todos trabalhadores, né? E às vezes, mas são as desculpas que se dá, porque inconscientemente são pessoas que sofrem, a gente está aqui do lado das mulheres Sim. que sofrem violência, né? Mas é preciso dizer, porque há um inconsciente que engole toda a capacidade de ação de uma mulher poderosa, por exemplo. A gente percebe mulheres profissionais, às vezes brilhantes, né? Que se submetem porque pensam o seguinte, se ele não me amar, quem vai? Né? Porque é a falta de amor próprio. Você concorda, Elisângela? É mais a necessidade, assim, eu acredito, né, que seja mais o medo da solidão mesmo. Não que a mulher não se ache o suficiente ou que ela não acha que ela vai levar a vida dela bem, mas ela não quer ficar sozinha. Esse sentimento de, tipo, eu preciso ter um parceiro, quero ter uma família, uma idealização também, né? E nós percebemos que o fenômeno da violência, ele é multifacetado, então é muito complexo, né? Não tem classe social, não tem cor. É claro que tem uma porcentagem de mulheres que sofrem mais violência, como as mulheres negras e pobres, né? Mas ocorre em qualquer esfera social, não tem limitação. Então, assim, e a dependência do parceiro também. Porque sair de uma situação de violência, conseguir romper o ciclo, é algo muito complexo, né? Muito, porque, na verdade, a gente vai ter que romper com esquemas, a gente estava falando, né? Com esquemas mentais, obviamente, que são arraigados, que vêm
transgeracionalmente, né? Sim. Vem dessa Construídos na infância. construídos na infância e na infância da avó, na infância da mãe e por aí vai, né? Desse Sim. passado. E que a mulher se entende como dependente do homem para ter uma completude. A ideia da metade, da laranja, né? Eu vou ser mais legal, vou ser mais respeitada, eu vou estar melhor se eu tiver um homem. Eu tenho uma paciente que, dia desses, e ela tem um esquema de dependência e incompetência, na verdade, ela tem um transtorno de personalidade dependente. E ela estava me dizendo, tá separada de um marido alcoólatra que batia nela, que gritava, que dava defeito e tal. Ela absolutamente independente financeiramente. E um dia desses bateu uma solidão e ela falou: tô pensando em voltar para o meu marido. Eu falei: mas voltar para o quê? O que que você quer ter de volta, né? Aí ela falou: alguém que possa comprar passagem de avião para mim, alguém que possa resolver qual é o destino das férias. Ela se relacionava com um homem violento e narcisista. Veja bem, ou seja, então tem um inconsciente coletivo Sim. que dita, que prende, né? É como se acorrentasse essa mulher a uma situação abusiva, violenta, e isso vai acabando com a dignidade de uma pessoa, não vai, Elisângela? E é algo que começa muito sutil, né? Um controle disfarçado de um ciúme, de uma proteção, de não, você não precisa trabalhar, você não precisa sair de casa porque eu sustento você. Pra quê que você vai sair cedo, né? Passar o dia todo longe de casa, deixar as crianças, né? Por muitas vezes essa mulher também tem filho com esse parceiro, né? Que é o suposto agressor. Então, assim, o homem, ele também, que tá nessa situação, né, como agressor, ele também pode ser dependente dessa mulher. Há uma o que- cumplicidade sintomática, é o que eu chamo de cumplicidade Exatamente. sintomática. Um bate palma e outro dança, depois troca, depois o outro bate palma. Há uma cumplicidade no sintoma, né? E, de acordo com a literatura, né, sobre a questão da dependência emocional, aponta que as mulheres que são dependentes emocionais, elas tendem a ser mais submissas ao parceiro, e o homem, né, o parceiro, ele tende a ser mais agressivo. Ou seja, ele quer que a mulher esteja com ele, mas ele faz isso por meio do controle e por meio da agressão. E, assim, nem tudo é ruim o tempo todo, né? Então, quando nós O estamos pior é isso. ouvindo essas mulheres, porque se fosse ruim o tempo todo, tudo de ruim, seria muito menos difícil, não mais fácil, mas menos difícil, dessas mulheres saírem dessa relação. Mas quando tem ali no ciclo da violência a fase da lua de mel, é a fase que esse homem pede perdão, leva Vamos flores. falar do ciclo. Como é que é o Sim. ciclo da violência? Conta, vamos lá. Então, tudo começa com as mil maravilhas. Então, tudo começa na lua de mel, né? Tá iniciando aquele relacionamento, então o homem tenta agradar, compra flores, né? Organiza tudo para que a mulher não possa se preocupar com nada, para que ela, né, esteja ali encantada com o que ele pode oferecer. Começamos aí, lua de mel, promessas Fase da ilusão, né? Isso aí, promessas, né, aquela tudo maravilhoso, e parece muito com a paixão também naquele começo, tudo muito intenso, muito quente, né, muito, como é que eu posso dizer, muito eufórico, né, então assim, essa fase da lua de mel é uma fase que vai diversificar de acordo com os relacionamentos, mas é essa fase do calor, assim, do encantamento, né, de tudo muito bom, e aí vai passando esse tempo, esse homem já começa a falar com as mulheres algumas coisas que, como se ela não atendesse mais o papel que ele esperava dela. Aí começa a poda, Os né? papéis sociais já vai começando pra ele, ela já não é mais aquela mulher tão ideal assim. Numa mulher que já tem uma baixa autoestima, né, que já tem dificuldade com autonomia, que já tem as suas dificuldades emocionais, isso já vem com um tom assim, eu preciso melhorar. Não sou tão boa pra ele. Não sou tão boa pra ele assim. Ele tem Ele me razão. trata muito bem, então eu tenho que, né, fazer esse relacionamento também ter uma manutenção, lutar por esse relacionamento. Então, assim, tem coisas que são muito atravessadas com a cultura. Né? E aí a mulher ali, ele já começa, olha, não é bem assim, você poderia, né, ao invés de trabalhar, você poderia ficar em casa. Por que você vai sair com essas amigas hoje? Por que você não fica comigo? Ah, por que você vai na casa desse Aí o familiar? isolamento, né? Começa Isso aí. aí o início do isolar
Exatamente, isso é tão perigoso porque uma das formas das mulheres saírem do ciclo da violência, a maior potência que ajuda essa mulher a sair é a rede de apoio. Sim. E aí, nesse momento, né, um parceiro que é agressor, ele tenta minar, destruir os Porque vínculos. aí, Elisângela, ingueta a mulher, o sequestra a mulher, né? Exatamente. Coloca numa torre, pode ser uma torre de marfim, uma gaiola de ouro, pode ser, porque a gente não está falando aqui de classe social, porque independe, a gente Sim. sabe disso. E aí ela acha, mas eu aqui estou muito ótima, eu estou confortável, ou seja, naquela zona de conforto, tá ruim, mas tá bom, esse ruim eu conheço, não me mexo daqui, e ele vai isolando, né? Da família, dos amigos, das amigas. Exatamente. Enfim. E essa mulher vai aí aumentando cada vez mais essa questão de insegurança, desse medo do abandono, né? Tem muitos, e eu tô falando assim, de acordo também com algumas histórias que eu ouvi, né, e venho lembrando, de mulheres que falaram que assim, nossa, no começo ele era maravilhoso. E eu contei toda a minha vida pra ele. Então, assim, é como se E elas às entregassem tudo. E aí eles usam esse contentor Exatamente. da vida. Eu passei por isso recentemente. Olha, eu contei. Aí o cara vai usar o que você contou Exatamente. contra você. É de uma violência, assim, tão imensa, é tão inenarrável isso, é de uma covardia tão grande, porque aí a gente pensa, volto a dizer, a violência não é só um soco na cara. Sim, e tudo começa com a psicológica. Pois é, e isso já é violento, quando alguém usa o que você disse de forma, né, confidente Isso. contra você para te ameaçar, para te conter. Olha que coisa, né? Exatamente. E é muito comum, assim, né? Essas estratégias. E aí, esse homem, né, tenta ao máximo. Eu tô falando homem porque, pelas estatísticas, né? E também a pesquisa aconteceu com mulheres cis e seus parceiros eram homens. Então, todo esse. Começa a minar essa questão da rede social dessa mulher, né? Da rede de apoio. Então, família, amigos, né? Essa mulher vai ficando mais sozinha, né? Mais dependente dele. Né? Então, E aí acontece assim, mas é meu único amor. Eu queria só agora que eu já interromper a Elisângela aqui, que ela vai falar muito ainda, mas é que eu queria dizer o seguinte, se você já sofreu violência doméstica, não tenha vergonha, porque todos nós sofremos, eu já sofri, você já sofreu? Não doméstica, contra a mulher, né, de gênero. sim. Eu já sofria, eu já sofri. Então, coloque aqui, fala da sua experiência. A gente precisa botar a boca no trombone, porque tem uma história de que a mulher fica com vergonha de ter sido violentada de alguma forma. Isso é um absurdo, porque você faz crescer esse tipo de violência, porque você mantém o Jurandir na proteção, né? Na proteção de um silêncio vergonhoso. Sim. Né? E a gente não pode. Você já sofreu também, né? Violência de gênero. Sim, sim. E, assim, o que é importante a gente também trazer é a questão sentimental dessa mulher por esse parceiro, né? Isso é muito importante porque algumas mulheres conseguem entender que elas estão dependentes deles. Mas tem algumas mulheres que dizem que amam, que dizem que realmente tem um afeto muito forte, né, por ele. Então, a mulher que também está nessa situação, ela pode sim querer proteger o parceiro. Tá, mas vem cá, vamos lá. Vou parar aqui para a Sim. gente discutir. A mulher que diz que ama o abusador. Vamos lá, existe um equívoco em relação ao conceito de amor. Como é que você ama o seu algoz? Síndrome de Estocolmo. Como é que você ama quem abusa de você? Então, eu sempre insisto nesse tema, mas não sei fazer poema. Bom, o que é o amor? O que é o amor? Onde vai dar cara? A gente precisa entender o que de fato é uma relação amorosa. A gente precisa limpar esse conceito, Sim. porque às vezes o que liga essa mulher a esse abusador é uma química esquemática. Sim. É o que em terapia do esquema a gente chama de química esquemática. Uma cumplicidade sintomática, né? Você está atado a alguém que te maltrata. Como é que se ama alguém dessa forma? Sim, Né? e o que você trouxe, a questão da interpretação, né? O que é o amor para essa pessoa, né? O que ela sente realmente por ele? Será que não é apenas uma questão de, é ter alguém para resolver os problemas? Né? Não seria uma falta de autonomia e aí você tem alguém para contar para poder resolver tudo? Então, mesmo que tenha situações de violência, você acha que você precisa dele de alguma forma, né? Então, assim, é algo que precisa realmente trazer essas mulheres para reflexão. E dentro do equipamento, sempre tem, uma vez no mês,
Grupo reflexivo. O que é equipamento? O equipamento é onde eu fiz a pesquisa, é o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. É um equipamento do Estado. Por que chama equipamento? O que é Sim, isso? porque é do governo, né, do Estado do Rio de Janeiro. Então é um lugar, é um programa. Sim. O equipamento é o quê? É um programa de É um proteção? local, né, que é um centro especializado no atendimento à mulher. Então, assim, lá as mulheres têm suporte emocional, né, com psicólogo, jurídico, tem advogado, tem as coordenadoras, tem assistência social. Então, ela tem todo o suporte que ela precisa para ela poder enfrentar essa violência, né, romper esse ciclo que é o que nós desejamos. Porém, nem todas as mulheres que procuram um equipamento, elas conseguem, de fato, romper e muitas também desejam não denunciar. E é algo que E é tem pena muito... do Jurandir. Ai, tadinho, tão trabalhador, tão bonzinho, tão. E também, assim, é uma questão muito mais complexa do que até elas alcançarem de entendimento, sabe? Então, muitas mulheres chegam ali, igual você falou, é difícil identificar a violência. Ela sabe que ela tá sofrendo, mas ela não sabe exatamente, porque ele me humilhou, porque ele me ofendeu, mas isso é porque ele tava nervoso. E o parceiro, ele tá todo o tempo manipulando para que essa pessoa veja que o problema não é dele, é dela. E quem estressou ele foi ela. Isso, entende? olha só, tem uma frase, né, que ele repete. Geralmente, olha o que você me fez fazer. E aí a mulher, equivocadamente, se sente responsável pela atitude agressiva do Jurandir. Isso é uma coisa. E aí há esse espelhamento, sabe? É impressionante às vezes. E eu estou falando de mulheres que trabalham às vezes com isso. A maioria das vezes eu atendo psicólogos, né? Sim. Porque eu dou curso de psicologia, então é normal que minhas alunas sejam minhas pacientes. Sim. E às vezes elas entram nessa história, e eu também já passei por uma situação dessa, que o Jurandir, disse para mim: olha o que você me fez fazer. Olha como você estragou a nossa vida. Desse tipo de argumentação e comigo. Exatamente. Que eu estou falando que eu sou uma pessoa que trabalho com tema, inclusive. Então, quer dizer, não tem nem vergonha na cara para poder, pelo menos, escolher uma parceira mais, né, mais passível dessa violência. É isso que eu estou falando, não tem essa noção. Sim. Então, mas, na verdade, é como você falou, né? Essa questão de manipulação, ela tá muito presente. E a mulher que, assim, tá dentro da relação, tá dentro do sofrimento, às vezes é difícil ela perceber. E a gente cai muito nessa questão das distorções também, porque às vezes elas veem como se realmente, será que eu que tô causando tudo isso? Né? O que eu fiz para poder merecer isso? Isso era uma frase muito comum das mulheres que eu ouvi, né? Suas histórias, e elas falavam assim, nossa, mas o que aconteceu na minha vida para eu poder merecer isso, tá vivendo isso? Mas não conseguem enxergar além. Né? Uma frase do Beck que eu gosto muito, né? Há muito mais na superfície que nossos olhos possam alcançar. E aí você imagina uma pessoa que está nessa situação, em adoecimento, né? Como nós falamos também, a questão dos danos que essa consequência traz, né? Danos de transtornos, né, psicológicos, depressão, transtornos de ansiedade. A autoculpabilização vem muito forte, né? Essas mulheres, até elas entenderem que elas estão dentro de um ciclo da violência, né? Que isso acontece com muitas mulheres, tem várias fases, né? Outras pessoas têm a história parecida com a dela. Então, por isso que é a importância desse grupo reflexivo. Muito. Aí você está falando, a gente está falando do ciclo da violência e a gente foi para lá e voltou. Voltamos. Então, a gente está falando primeiro a lua de mel, Sim. depois começa a história desses papéis de idealizados já começarem a caírem, né? Vem aquele clima tenso, aquela tensão, né? Logo depois da tensão, aí vem a fase de explosão. É claro que no começo pode não começar com um soco, com uma violência física em si, mas a violência psicológica, ela está nesse começo. Né? Porque ela pode se manifestar, né, de várias formas, como ofensas, humilhações, né, por também manipulações. Depois podem entrar outras violências, como violência moral, violência patrimonial, né? Quantas mulheres trabalham e têm que dar o salário na mão do marido? Nossa Senhora! E por que isso? Né? E por que uma violência patrimonial? Né? E às vezes uma violência patrimonial também que muitas pessoas não sabem que é quando esse parceiro pega e maltrata o animal doméstico da mulher. Ou seja, eu não toquei em você, mas olha o que eu fiz, né? Com o cachorrinho, com o gatinho. E essa mulher sofre por isso. Então, há outros meios
de que essa violência alcance essa mulher sem, de fato, ele estar diretamente ocasionando Aí vem essa fase da explosão, aí depois volta pra lua de mel de novo, e aí vai... volta, porque na fase da explosão que chega a hora dele falar, tá vendo o que você me fez Sim. fazer? Foi sua culpa, se você não fosse assim, eu não teria te batido, eu não teria gritado com Sim. você, eu não teria feito o que fez, o que eu fiz, né? Porque Sim. você, então tá sempre essa inversão, esse espelhamento, né? Você sabe que tinha uma situação de uma paciente minha que o cara traiu a mulher o tempo inteiro. As mulheres, as que ele tentou atrair, não conseguiu, enfim, contaram para essa mulher. Então ela sabia, porque as mulheres contaram Sim. que ele tentou e não conseguiu, 12 só, amigas, né? E ele, no final, ele já estava dizendo que quem tinha traído ele, depois que a coisa estourou, era a mulher Ela. que foi traída. Primeiro de uma cara de pau imensa, né? Porque você fala, o que esse Jurandir tá falando, cara? Sabe assim, a cara de pau, eu acho que essa normalização, sabe? E num momento de, quando a moça foi te questionar, o Jurandir, né? Mas vem cá, você traiu, você tentou me trair, você cantou 12 amigas minhas. Ele dizia, mas fulana é feia, Beltrana é velha, a outra me falou oi sumida, ou O seja, problema é das mulheres, a culpa é delas. é não das minha. mulheres e há um complô contra mim. Vocês fizeram um complô, todas as mulheres juntas. Quer dizer, Eu sou a vítima. vítima, um assediador, um Sim. cara desprezível, né? E ainda diminuindo as mulheres que ele cantou, culpabilizando a mulher que foi traída e ainda espelhando, dizendo, não, quem me traiu foi você. Então, Sim. E eu posso dar uma dica agora? pode, Pra deve. você, né, que tá aí na dúvida, quando você começar a sair com alguém, já percebe se ele fala mal da ex. Isso é muito importante. Pronto, Isso é muito pronto. importante, né? Por que não? Porque minha ex era louca. Não, ela que era o problema, né? Pode até ser, né? Mas assim, quando traz muito esse contexto, né, de falar mal de outras mulheres, né, de se esquivar, de se fazer muito como vítima, né? Você já acende a luzinha aí do alerta, porque pode ser que aí Pode. venha uma surpresa. Não. Então, assim, é muito importante você estar atenta, principalmente mulher, porque, assim, são muitas pessoas. A cultura do Brasil já é muito complicada, né? Essa cultura do patriarcado, o machismo, né? Então, muitas coisas contribuem essa questão de, tipo, o homem trai mesmo, trazer a questão da traição, do desrespeito à mulher, da desvalorização do corpo feminino. Então, assim, são muitas coisas que acontecem que, para acontecer uma violência, qualquer dos tipos é muito susceptível. Agora, vem cá, vamos lá, o assunto delicado, sempre, né? Eu adoro o assunto polêmico, delicado e tal. Você sabe que voltamos à questão da cultura, do falocentrismo, do machismo estrutural, né? Nesse contexto dessa paciente que tinha esse Jurandir, que traiu, que tentou... Os maridos dessas mulheres cantadas, que eram amigos dele, Sim. simplesmente não fizeram Pra nada proteger. diante, meio que protegia, né? Meio que protegia essa pessoa que é absolutamente violenta. Então existe uma cultura e algumas mulheres também acabam protegendo o Jurandir. Mas vem cá, o que você fez? Né? O que aconteceu ali que ele... Sabe assim? Ou então, nossa, você não pode fazer isso, porque você fazendo isso, ele tem tal reação, você já não sabe. Você está E coloca essa provocando. mulher numa questão de, tipo, de culpar mesmo, né? Ele revitimiza. Porque ela já é uma vítima, Cara. né? E aí é muito comum isso, porque isso vem não só na questão da mulher, mas, por exemplo, você é assaltado no Rio de Janeiro. Não, mas também estava andando com o celular na mão. Então, assim, por vezes, né, vem esses pensamentos de que... Te estupraram, mas você tava de saia curta, mesma coisa. Exatamente. Então, assim, nós temos que realmente falar e debater essas coisas. Para que isso pare. Para que nós pensamos duas vezes, né? Não, peraí. Tá, ele fez isso, então a culpa não é sua. Né? Vem cá, vem conversar, eu vou te ouvir. E assim, como eu te falei, para as mulheres é muito difícil falar sobre isso. Então, mulheres que vivem violência há anos e ninguém sabe.
Ninguém da família Pois sabe. é. Nenhum amigo sabe. Nunca percebi. Porque na frente dos outros ele é maravilhoso. Uhum. Na frente dos outros ele trata a mulher como se fosse, né? Não, ele cuida muito bem dela. E há casos, né, que quando nós descobrimos que a mulher sofria violência, quando isso eclode, né, de alguma forma, às vezes ficamos até surpresos. Porque era uma pessoa que aparentemente, socialmente, era uma pessoa ótima. Mas, na verdade, entre quatro paredes era realmente um abusador. Então, é muito comum, acho que é um tema que cada vez mais está sendo... Os atos de violência têm sido multiplicados, né? As estatísticas mostram, assim, casos de feminicídios que aumentaram muito, enfim. E qualquer tipo de violência, né? O último dossiê que saiu, a cada 24 horas, 344 mulheres passavam por algum tipo de violência. Então, assim, é muito comum acontecer, né? E nós, como mulheres, temos que estar atentas para ser ouvido, para ser canal, para orientar outras mulheres que estão nessa situação a procurarem ajuda, né? Eu sou a favor da indignação. Olha aqui, por quê? Enquanto a tristeza joga para trás, a raiva empurra para frente. Sim. Então eu sou A muito raiva. indignada, eu Sim. sou uma figura indignada, né? Minha cara já é de nasci indignada. Então eu uso bem a raiva que eu tenho, Sim. sabe? Eu uso bem. O negócio é usar no lugar Canalizar certo. essa raiva. Porque quando você fica triste porque o Jurandir te violentou de alguma forma, psicológica, emocional, fisicamente, tem que agir. Porque se entristece e a gente. Mas não tem como selecionar a emoção. Não, sim. A emoção é acachapante, ela primeiro se apresenta no seu corpo e depois você vai significar. Estou sentindo o quê? Sim. Raiva, enfim. Mas dá para a gente, a partir do cognitivo, do nosso pensamento, das nossas crenças, a gente pode mudar o que a gente sente. Sim. Né? Mas assim, pegando um gancho aí, a mulher que está nessa situação de violência, ela já está muito fragilizada. A questão da tomada de decisão dela não já está muito afetada, né? Então, para uma mulher tomar alguma atitude é muito difícil, que diz já a literatura, né? Principalmente se ela está nessa violência há muito tempo. Então, ela acaba ficando mais submissa, mais passiva, né? Dependendo da mulher, mas assim, nos casos, isso é muito comum, então ela acaba achando que para ela é aquilo mesmo, você falou da raiva. Então, muitas mulheres que estão na violência também há muito tempo acabam, em algum momento, essa raiva eclodindo e indo para cima do agressor. Mas elas vão para cima numa questão de tudo ou nada mesmo, né? Algumas histórias que eu relatei na pesquisa foram mulheres que eram calmas, tranquilas, mas há tanto tempo sofrendo aquela Viraram violência. mal encolhida. Chegou uma hora que elas partiram para cima e falaram, ou é ele ou sou eu. Né? Ou então, em algum caso, né, específico, o parceiro já estava até com a faca e ela falou assim, olha, você pode atear essa faca em mim mesmo, porque ela já não estava desesperando Mas vamos da lá. vida. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. As emoções são fundamentais, as emoções básicas, né, que eu falo lá da raiva, tristeza, alegria, nojo e tal, elas são fundamentais e elas precisam ser bem usadas. Filogeneticamente nos protegeram e fizeram a gente existir até hoje. Então a gente precisa saber usar. Quando eu falo de raiva, não é bater de volta no Jurandir, não. E é aí, pegar essa energia que empurra para frente e colocar, por exemplo, agora mesmo que eu vou trabalhar, vou denunciar. Vou denunciar, independente do que ele me diga. Por quê? Há uma mimetização, né? O Jurandir, às vezes, ele é tão nocivo que ele é raivoso, é violento, é covarde, mas depois ele se faz de bonzinho, mas eu te amo. É um desaforo tão grande, é como se atura os meus defeitos, atura a minha violência, porque eu te amo. E aí a mulher, ela entra nessa esparrela de que, tá vendo, ele me bate, mas ele me ama. Ele me ofende, mas ninguém vai me amar igual ele. Como ele me amou. E assim, como nós estávamos falando da questão da raiva, né? Quando essa mulher ela consegue ir para frente, né? Ela consegue procurar um centro de atendimento à mulher, né? Esses são equipamentos do estado do Rio de Janeiro. Então, tem em todos os cantos do Rio de Janeiro, tem um CEAM, tem um CIAM, né? Que é um centro integrado. Que entra em contato? Então, tem vários, cada município, né, tem um número de telefone, mas dentro da página do estado do Rio de Janeiro, você procura lá CEAM, Rio de Janeiro, vai aparecer vários
vários polos, né, na cidade do Rio de Janeiro, então em vários municípios tem. Tem o CIAM, que também é um centro integrado a atendimento à mulher, então tem outros tipos de atendimento também. Por exemplo, o psicopedagogo para criança que está nesse lar abusivo, né, porque questões assim de violência, como eu falei, é muito amplo, então as consequências, né, vai para os integrantes da família e as crianças têm muita dificuldade de aprendizado. Então, a mulher estando nesse local, né, de acolhimento, de suporte, de tratamento, alguns centros que são integrados têm um atendimento tanto para a mulher que está passando por essa situação de violência, quanto para os seus filhos. Sobre a dificuldade de aprendizagem, né? Eu vou dizer, aqui no AP, a gente tem um núcleo de aplicação e pesquisa da psicologia, né? Que eu coordeno, e a gente tem uma orientação formação em orientação parental, baseada em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, né? Então, ali a gente fala sobre como proceder, como é que a gente pode ser educadores melhores a partir da ciência e tal. Então, se quiser, tem esse curso que é muito importante, mas eu estou dizendo, para além disso, tem uma questão que é o cognitivo, né? Quando uma criança começa a não funcionar na escola, a ter problemas de aprendizagem, pode ter certeza que ela está sequestrada pela emoção. Ela está sequestrada pela emoção. Me trouxeram uma vez um menino de 11 anos para eu consertar, porque é sobre isso. Às vezes o pai leva a criança para a gente consertar, né? E eu falei, bom, mas o que está acontecendo na família? Ah, ele não está, ele parou de aprender, ele não aprende mais. Eu falei, bom, mas o que está acontecendo na família? Então, o que estava acontecendo? A mãe tinha... os pais estavam se separando, então o pai batia na mãe, a mãe batia no pai, o pai xingava a mãe. Então, aquele menino, realmente, ele estava completamente com razão de não aprender. É isso que eu estou falando. Mas, às vezes, se pega um bode expiatório, né? Ah lá, ó, a criança é o bode expiatório, porque sinaliza que algo não está bem na família. Né? Exatamente. E eles expressam muito, né? Não só a questão de dificuldade de aprendizado, como agressividade. Era uma criança tranquila e aí, né, tá passando a agredir os coleguinhas na escola. Então, assim, ela vai manifestando comportamentos que dizem que realmente está acontecendo alguma coisa, né? Pode não ser no lar, pode ser com a criança, mas geralmente, né, é bom investigar, porque as crianças refletem muito e às vezes é o canal que vai procurar ajuda, né? Porque, por vezes, essas mulheres acabam... Se for o filho precisando, ela vai procurar ajuda. Mas se for para ela... Pois é, aí a gente estava falando sobre essa questão da manutenção da família, né? Que muitas vezes as mulheres se submetem a relacionamentos abusivos para manter a família. Então, a gente vai ter que repensar um monte de conceito, inclusive o conceito de família. Porque uma família pode ser formada por uma pessoa e um gato, uma pessoa e 2 cachorros, uma pessoa e um filho e uma filha. Ah, mas aí tem a dependência financeira. É verdade. É a dependência financeira que conta muito, né? Muitas vezes. Exatamente. Foi um dado que também apareceu, né? Mas não tanto. A dependência emocional realmente veio em primeiro lugar, né? E em segundo lugar veio a questão da vergonha. Depois veio a expectativa, a preservação da família, né? E pelos filhos. E em quarto lugar veio a expectativa de mudança. Então, isso também que ele espera, né? Será que ele vai mudar, né? Ou ele melhorou um pouquinho, né? E aí não vai acontecer mais. Então, assim, pode ser que essa vítima, né? Essa mulher que tá nessa situação, ela acaba também achando que o parceiro pode melhorar. Né? E ninguém muda ninguém, né, gente? Vamos combinar que mudar é difícil. Às vezes você fica anos na terapia para mudar uma característica e é isso mesmo. Então ninguém muda ninguém. Jurandir só vai mudar se ele quiser e vai mudar para ele, não é para você. Porque é uma mudança, às vezes, temporária. Aí ele fica bonzinho porque faz parte do ciclo da violência. Olha como ele é amoroso, ninguém vai me amar como ele. Aliás, uma frase que o violento usa muito. Ninguém vai te amar como eu te amei. Mas a ideia é essa mesmo. Talvez a ideia seja esse tipo de amor, né? Não agressivo, não quero que ninguém mais me ame do jeito que você me amou. Pelo Deus me livre, igual tá amarrado. Bom, enfim, então, não é? Sim. Mas tem essa coisinha, né? Um barulho, a ideia do amor específico, do amor do príncipe encantado. Do amor patológico, do né? amor, na verdade, platônico também, né? Isso, tem uma pesquisa que diz muito sobre essa questão do amor obsessivo, do amor patológico, né? São questões, assim, que você precisa realmente entender o que é o amor.
né? E entender o significado desse amor para você, o que é um amor para você. E refletir sobre esses temas. Tem um livro, importantes. aliás, que se chama O Livro do Amor. Já quero aproveitar e fazer aqui a propaganda, que é um livro da Regina Navarro. Sim. É um livro histórico. Toda mulher tem que ter esse livro de cabeceira. São 2 volumes, volume 1 e volume 2. O que ela faz, essa mulher poderosa, magnífica, maravilhosa? Ela faz uma pesquisa histórica sobre a posição da mulher da pré-história até os dias atuais. Quando você lê isso, você percebe que o amor não é uma condição que sempre existiu. O amor romântico é uma invenção que vem a partir da década de 1940 com o cinema. Né? E aí começa a se ter a ilusão de um amor eterno, de um amor único, da metade da laranja. Né? E o cara que fez essa música casou 8 vezes. Foi. É bom pontuar. Não é? Não é? E outro livro que eu sempre indico é Amor 2.0, que é da Fredrickson. Que é uma autora que pega a psicologia positiva, então usa muito a neurociência para fazer afirmações, e ela vai dizer no final da história que amor, você pode amar muita gente ao mesmo tempo. Né? A quem você se dedica. Você pode escolher. Deu defeito, vai amar o próximo. E assim, eu também gostaria de indicar um, que era o Amar ou Depender, do Walter Rizzo. É um livro pequenininho de bolso, né? Então, assim, para quem tem dificuldade de leitura, né? Para começar com esse, que é bem fininho, é bem tranquilo. E assim, nessa questão também, né? De pontuar essa questão de, tipo, amar um, amar outro. Como eu falei, essa questão de o medo da solidão pode fazer essa mulher muitas vezes cair repetidas vezes em relacionamentos abusivos, né? Por quê? Porque ela não tolera ficar sozinha, ela tem medo, né? E quando ela consegue romper com um relacionamento assim, ela pode ser facilmente cair em outro. Pronto. Terapia. Para quê? Por quê? E para que fazer terapia? Para a gente se conhecer, para conhecer as nossas esquisitices, para entender por que a gente é agido. Porque quando a gente não se conhece, em vez da gente agir, a gente é agido. Eu queria dizer, a gente é patrocinado pelo NUAP, Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, e lá a gente tem atendimento clínico social. Obviamente não é de graça, porque a gente não tem nenhum órgão de fomento, né? Então mas é um valor bem acessível. E você pode fazer terapia, porque a terapia vai contribuir, vai ajudar você a se conhecer, vai ajudar na autonomia, porque a gente visa a construção de um adulto saudável, portanto, autônomo e flexível. E quando a gente fala de autonomia, autonomia mesmo, autonomia para amar quem a gente quiser. Tem uma coisa que eu sempre digo, a energia amorosa é nossa e a gente coloca onde a gente quiser. A gente precisa entender isso. A energia amorosa é nossa e a gente escolhe amor. Não há um destino. Eu tenho que amar esse desgraçado que me violenta tanto. Não, não é um destino. O amor está em nós. A gente precisa. Isso é freudiano, né? A libido é nossa e a gente coloca onde a gente quiser. Agora, tem pessoas que... Eu ia falar sobre essa questão da depressão. Quando o Jurandir culpabiliza a vítima, a culpa é sua por eu te bater, por eu te xingar, por eu te trair, a culpa é sua. A raiva que deveria ser jogada ali para fora, em relação a quem é violentada, né, de algum modo, ela é internalizada. E a raiva internalizada causa depressão. Eu tenho raiva de mim mesma. Por isso que quando tá na mola encolhida e o cara vem com a faca, ela fala, me mata mesmo porque eu tô merecendo morrer. E tem uma questão de desesperança muito forte, né? Sim. De achar que, olha, minha vida tá horrível, eu não consigo sair da situação, né? Eu não consigo sair dessa relação. Então, para mim, de repente, eu preciso cessar esse sofrimento. Melhor morrer. Então, a questão da desesperança é algo que pontua muito nesses casos, né? A depressão também, né? E outros transtornos de ansiedade. Então, como eu falei, a rede de apoio é muito importante. Então, a partir desse momento que você tem uma amiga, tá percebendo que, né? E ela dá desculpas como, caí da escada, bati não sei aonde, né? Então, assim, estar atenta, né? E eu gosto muito da questão da sororidade, de uma mulher ajudar a outra, porque, por vezes, essa pessoa, ela não vai conseguir falar o que ela tá passando. Porque tem muitas questões que atravessam. Muitas questões. E então, nós, como mulheres, também temos que estar preparadas para ajudar as outras, né? Então, assim, nós vemos que também é muito fácil uma mulher criticar a outra, porque a nossa cultura nos faz
nos ensina assim, porque você tem que ser a mais bonita, você tem que ser a mais legal, você tem que ser a mais interessante. Você essa tem que ser a competição. a escolhida. Exatamente, porque você tem que casar, você tem que ter uma família, você tem que ter filhos, e você tem que, que a gente sabe que tem que é uma distorção também, né? Mas esse meio social, como aflige as mulheres, né? Sim. Como que faz essas mulheres se sentirem o tempo todo, né? Ah, não, porque eu preciso fazer, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Muitas mulheres, assim, que por vezes são muito bem-sucedidas na vida profissional e estão frustradas porque querem uma vida, né, amorosa também, não conseguem. Muitos parceiros que, por vezes, né, ela vê que aquilo não tá bom e sai fora, né? E isso, pra mim, estudando bastante o tema, é um também dos motivos de aumentarem os casos de feminicídio. Por quê? Porque esses agressores, né, se veem muito ameaçados com a mulher descobrindo o poder que ela tem. Sim. Então, sim. assim, quando uma mulher fala que ela não quer mais esse relacionamento, que ela vai sair de casa, e nós sabemos, né, que muitas saem mesmo e bancam, como nós falamos, né, canaliza essa raiva pra sair, pra romper, pra poder procurar ajuda e ter uma mudança de vida, esses homens não aceitam. Não, e aí não é por amor, não se mata por amor, tá, gente? Aí, o ciúme. Aliás, eu quero fazer um podcast só sobre ciúme. Ciúme é doença. Ponto. Ciúme, mas é um nívelzinho de ciúme, parará, parará. Não tem nívelzinho de ciúme saudável, porque ninguém é de ninguém, já dizia Zíbia Gaspareto. Né? Ninguém é de ninguém. Então, eu não pertenço a ninguém, você não pertence a ninguém, Jurandir não pertence a ninguém. Nós estamos juntos porque decidimos, né? A gente decide ficar junto, fica ali, ó. Quando percebe que está dando defeito, vai amar o próximo, faça como Jesus te ensinou. Você está entendendo? Para com isso de que, mas ele é o homem, ele é tão bom. Ele é bonzinho pra cacete, é manipulador. Muitas vezes acaba com essa manipulação. Por exemplo, o cara que é estelionatário, ele precisa ser bonzinho, ele demonstra ser bonzinho para poder te dar um golpe, né? Então, prestar atenção, né, sobre isso. Porque a mulher sofre, então vamos parar, vamos sofrer menos e ficar mais raivosas, porque a gente precisa dessa energia da raiva para agir, sabe? Eu convoco aqui o bloco de mulheres raivosas, vem para cá, eu empresto um pouquinho a minha raiva para vocês, porque quando a gente sabe onde botar, a gente produz com a raiva. Exatamente. E, assim, é muito importante essa reflexão entre mulheres, né? A partir do momento, nos grupos sociais mesmo, eu não digo só no equipamento, né? Mas você pode ter esse local em outro lugar, de repente no seu meio social, numa roda de amigas, né? Quando uma começa a falar sobre o parceiro e a outra também, você tá ali ouvindo. Quando você sabe orientar, você pode não falar diretamente para essa pessoa, mas, assim, quem é psicólogo já sabe como manejar, assim, mais ou menos para fazer caminhos para que essa pessoa vá entendendo, ou deixa aquela dúvida no ar, sabe? Será que é isso mesmo? Isso. Será que é esse relacionamento mesmo que eu quero pra mim? Será que isso tá bom, realmente? E será que para eu preciso estar me relacionando romanticamente? Exatamente. Será? Ou eu posso estar vivendo minha vida com minhas amigas, com meus grupos, com as minhas... Né? A gente é ser gregário, a gente precisa estar em grupo, Sim. a gente precisa viver em grupo. Quando a gente está isolado, já alguma coisa não está legal. Olha, eu queria dizer que eu adorei, amei muito. Você vê como rende? Queria que vocês botassem aí, derivados dessa conversa, ou de todos os outros podcasts, qual assunto que você gostaria que a gente aprofundasse? Você quer que eu fale sobre ciúme? Quer que a gente fale sobre ciúme? A gente pode voltar aqui e falar sobre o assunto, mas infelizmente eu vou ter que parar aqui, a gente vai ter que parar aqui, não é nem terminar, porque esse assunto é infinito. Queria que você me dissesse... Quando uma mulher está se sentindo abusada, se sentindo violentada, quais são as redes? Telefone, tem algum telefone? O número do seu consultório, suas redes sociais? Sim. Então, a minha rede social é psi_Elisângela Cunha. Eu atendo, né, presencialmente, online também, né, lá nas redes sociais você vai ter todos os contatos. Atendo presencial no centro de Nova Iguaçu, né, na Baixada Fluminense. Para as mulheres, né, que querem uma orientação, querem denunciar, pode ligar no 180, né, 180, a questão de denúncia, né, se por acaso é uma situação de violência naquele momento, né, que está acontecendo naquela hora, você liga para o 190, para a Polícia Militar, né, para estar indo ao local, né, você pode salvar uma vida, sim. É muito importante trazer essa conscientização para a população. Isso, salvar a vida. A gente mete a colher, tá? Sim. Se você vir uma briga entre homem e mulher, né? Você pode meter a colher. Aliás, pode não, deve meter a colher. Exatamente. E, assim, né, fale. Não fique sozinha, né? Você não está sozinha. Não tenha vergonha, Não tenha vergonha, né? Procure uma pessoa de sua confiança,
né? De preferência outra mulher, que as mulheres conseguem acolher e identificar de uma forma melhor, né, essa situação, mas procure alguém, procure ajuda. Tem os centros de atendimento à mulher também, que são os CEANs, né, os CIANs, a Delegacia de Mulher. Então, nós temos todo um suporte, né, do Estado do Rio de Janeiro, que tem investido muito nessa questão, nessa luta, né, contra a violência contra a mulher. Então, nós estamos empenhados a ter resultados e mulheres saindo dessa situação, porque pode ser uma situação que não vá para um caminho tão bom. Então, enquanto você puder, né, pense sobre a sua vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos no começo de 2025, né? Janeiro. Então, assim, pense bem sobre a sua vida, né? Reflita sobre isso, né? Sempre critique mesmo como está a sua vida, se está bom para você, se não está, e converse com alguém. Não guarde só para você, né? A vergonha é um caminho que muitas pessoas têm um sofrimento muito intenso e acabam escondendo, né? Então, fale sobre isso. Procure uma pessoa de confiança. Se você não tiver, procure, né, os centros, os locais, as ouvidorias. Procure terapia, né? Já falei aqui, olha, tem a Elisângela no consultório dela, tem o NUAP, que é o Núcleo de Aplicação e Pesquisa da Psicologia, tem profissionais maravilhosos, tem atendimento social lá, tem, enfim, uma infinidade de possibilidades, porque o autoconhecimento é tudo. Porque quando a gente está inteiro, a gente pode decidir, a gente tem mais segurança, né? A gente não precisa ficar aturando, churando por aí. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, eu queria muito, de verdade, te agradecer. Muito obrigada, sabe, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz, tá? Queria que você, por exemplo, você que está aí assistindo a gente compartilhasse essa conversa aqui com a Elisângela Cunha para quem está precisando. Às vezes a mulher está, né, precisando de uma força, precisando entender um pouquinho mais sobre o que é a violência doméstica. Doméstica não, contra mulher. Um parceiro íntimo. Porque a violência contra a mulher está dentro da violência doméstica, só que a violência doméstica ela é mais ampla, tá, gente? Então, às vezes, a gente fala de uma coisa pela outra, mas aqui é a violência contra a mulher especificamente. E então, gostaria que você compartilhasse esse podcast para quem você acha que está precisando. Segue a gente, sininho de notificação, porque toda semana a gente tem episódio novo falando só de temas assim, polêmicos. Tá legal? Grande beijo e até mais. Até mais.